Eu sou o Jonathan. Eu sou o Rick, nós somos alunos de enfermagem do curso de bacharelado da Universidade Federal do Acre. E hoje a gente vai abordar a fisiologia do sistema sensorial, nessa videoaula. Primeira parte, para podermos introduzir os sistemas sensoriais, podemos falar das propriedades gerais dos sistemas sensoriais, que são as propriedades que vão ser compartilhadas por todos os sistemas. Os sistemas sensoriais compartilham elementos em comum. Todo o processo sensorial começa com estímulo na forma de energia física. O receptor sensorial atua como transdutor desta energia física, que vai ser o estímulo de fora do sistema. Os sinais que ocorrem neurônios sensoriais até o sistema nervoso central. Por todas as vias, terminações nervosas, os sinais vão ser transmitidos para o processamento no cérebro. Os sistemas sensoriais variam de simples a complexos. Neurônios sensoriais únicos, receptores de dor, exemplo, receptores de dor e duplo nídulo. Esse exemplo vão ser apenas aqueles neurônios que vão ser simples, vão ter terminações nervosas simples, não vão ser muito complexos. Veremos proximamente nas apresentações. E os complexos serão aqueles órgãos multicelulares que vão ter múltiplas células e várias células únicas e próprias para aquele sistema. Agora, abordando um olhar panorâmico das propriedades gerais dos tipos de receptores sensoriais, podemos dizer que elas são sensíveis a formas específicas de energia, variam de terminações nervosas simples a células altamente organizadas. Os receptores, eles podem ser simples, terminações nervosas livres, complexos, envoltórias por cápsulas de tecido conectivo. Os receptores dos tecidos especiais, podemos ter os da olfação, são neurônios, os outros sentidos utilizando células receptores que não neurais. Os exemplos, células ciliadas da orelha, liberam sinais químicos para aliviar os neurônios sensoriais. As funções das estruturas acessórias melhoram a captação dos estímulos. Exemplos, a lente e a córnea focam na luz nos fotorreceptores. Exemplos, pelos de pele que ajudam a detectar movimentos sutis do ar. Alguns exemplos que podemos ter de tipo de receptor, nós vamos ter os quimioreceptores. Alguns exemplos são o oxigênio, o pH, diversas moléculas orgânicas, como a glicose. E outros exemplos podemos ter os mecanorreceptores, que vai ter a pressão, são os bororreceptores, estiramentos das células, osmorreceptores, vibrações e aceleração de som. Os fotorreceptores, eles vão ter fótons de luz. Os termorreceptores, eles vão ter graus variados de calor. Todos esses tipos de receptores iremos abordar em seus determinados sistemas. Como os receptores convertem os diversos estímulos físicos, como a luz ou calor em sinais elétricos, eles vão fazer a transdução sensorial, que é converter estímulos físicos, luz, calor, pressão em sinais elétricos para o sistema nervoso. Cada célula receptora, sendo ela específica ou não, vai fazer essa transdução, transformar os estímulos físicos em potenciais de ação para que possa ser propagado pelo sistema nervoso e chegar até o sistema nervoso central, o cérebro, o córtex. E o mecanismo vai ser isso.
Abertura dos canais iônicos. A abertura dos canais iônicos promovendo a despolarização da célula, gerando potencial de ação e assim levando os impulsos elétricos adiante. Cada receptor tem a sua célula específica, tem o seu estímulo específico que ele reage melhor. O limiar sensorial é a intensidade mínima necessária para ativar o receptor, ou seja, é a intensidade do estímulo, ou seja, um odor vai variar o odor, entendeu? Às vezes o odor é tão fraco que você não vai conseguir perceber, né? Por conta que não foi o suficiente para ativar o receptor. Então, aquele sinal não foi transduzido e não foi percebido por você. Também temos o potencial do receptor, que é a mudança no potencial de membrana para gerar um potencial de ação, como eu tinha dito, ou influenciar a liberação de neurotransmissores para ativar neurônios sensoriais. Ou seja, essa liberação pode liberar esses neurotransmissores que vão modular esses sinais ou até mesmo aumentar esses sinais ou diminuir esses sinais para serem percebidos de uma maneira diferente. Então, eles podem agir dessa maneira. O campo receptivo é a área onde o estímulo pode ativar o neurônio sensorial, podendo se sobrepor a campos vizinhos. Temos uma imagem aqui para mostrar melhor esses campos. Aqui temos dois tipos de campos. Temos campos que convergem para a ativação do neurônio sensorial, onde esses campos grandes vão se tornar maiores e vão dois estímulos que ocorrem dentro do mesmo campo receptivo secundário são percebidos como um único ponto. É exatamente essa questão da convergência mesmo, convergência do estímulo, pois apenas um sinal segue para o encéfalo, portanto não há descoordenação entre os dois pontos. Já aqui no segundo, os campos receptivos pequenos são encontrados em áreas mais sensíveis. Os dois estímulos ativam diferentes vias que seguem para o encéfalo. Os dois pontos são percebidos como estímulos distintos e assim há discriminação entre os dois pontos, ou seja, o estímulo e o sinal ele não vai convergir, então não vai se tornar tão grosseiro. Por isso vai ser mais fácil percebê-lo, por conta que vai ativar mais neurônios sensoriais e cada neurônio sensorial vai perceber o estímulo de uma maneira, tornando assim esta área muito mais sensível. Vimos que os estímulos são gerados através do processo de transdução pelos receptores sensoriais. Esse sinal vai ser transformado em sinais elétricos. Esses estímulos vão ser transformados em sinais elétricos. A parte do sistema que vai fazer o processamento dessas informações é o sistema nervoso central. Ele vai processar as informações sensoriais que chegam pela medula espinal e pelos nervos cranianos. Alguns estímulos podem gerar reflexos inconscientes. Vemos que o sistema nervoso central é a parte do sistema que vai fazer o processamento dos estímulos elétricos. O estímulo vai chegar
e vai ser distribuído no córtex, onde cada porção vai ser especializada no processamento dessa informação, de uma específica informação. Então, o sistema nervoso central ele vai distinguir os estímulos sensoriais por 4 propriedades: modalidade de estímulo, localização do estímulo, intensidade do estímulo e duração do estímulo. A modalidade do estímulo é identificada pelo tipo de receptor ativado e sua via no cérebro. Cada receptor é mais sensível a um tipo específico de estímulo. Exemplo: toque, temperatura, luz. Ele vai pegar essa informação e ele vai distribuir para a parte onde é específica para a análise e processamento da informação, para que ele possa distinguir a modalidade do estímulo. É uma associação 1 para 1 entre receptor e sensação. É chamada de código de linha exclusivo. Localização do estímulo. Determinada pelos campos anteriormente vistos por nós nessa apresentação, pelos campos receptivos ativados, o cérebro organiza os sinais sensoriais de forma topográfica. A audição é uma exceção, pois usa a diferença de tempo entre os ouvidos para localizar sons. A inibição lateral ajuda a aumentar o contraste entre estímulos próximos. E a intensidade do estímulo, codificada pelo número de receptores ativados, que ou vai ser um código populacional, também determinada pela frequência dos potenciais de ação gerados. Ou seja, a abertura dos canais iônicos e a redespolarização da célula, ou despolarização da célula, vai gerar um potencial de ação que vai medir a intensidade, que o sistema nervoso central vai medir a intensidade do estímulo. Então, um tapa vai abrir mais receptores do que apenas um toque. Mas possa ser que o estímulo seja diferente além desse físico e uma molécula possa desencadear um estímulo que faça a abertura de vários canais e que também esse estímulo possa estimular a produção de neurotransmissores que irão intensificar essa abertura dos canais e essa abertura dos canais pela recepção, dos neurotransmissores e a despolarização e prolongar a despolarização, aumentando a intensidade do estímulo. A duração do estímulo: estímulos mais longos geram séries prolongadas de potencial de ação. Os receptores podem ser tônicos, de resposta sustentada ao longo do tempo. Exemplo: barroreceptores, que veremos posteriormente. Fásicos, adaptação rápida, respondem apenas a mudanças do estímulo. Exemplo: receptores olfatórios, que a mudança do odor vai desencadear essa duração.